Boa noite, graça e paz, abençoado, eleito do Senhor, privilegiado. Amém. Glória a Deus. Mais um apelo ao Criador nosso. Deus maravilhoso. Mateus 5,14, né? Onde a gente somos luz, nós somos luz. Nós não somos trevas. Nós já nascemos na luz, mas tem muita gente que quer continuar nas trevas. Não, nós somos luz. Nós já nascemos luz, com Jesus dentro de nós, que é Deus. Por isso que Jesus não vai voltar. Jesus é Deus dentro de nós. Entendeu agora? Jesus ressuscitado é Deus. Jesus está na destra do Pai e, ao mesmo tempo, está dentro de nós. O Espírito de Jesus desceu na terra para todo mundo, até os que estão nascendo. Amém? Hoje não vou falar muito, não, porque a apelo é grande. Tá bom? Vamos lá. Dá um like, dá um joinha e compartilhe. E deixe Deus trabalhar, tá bom? Na vida nossa, que não é nossa, é de Deus. Ele está no controle de tudo, de tudo, de tudo. Amém? Eu estou no YouTube, Acorda Povo da Graça. No YouTube é bom porque está escrito. Está escrito. Tudo que eu faço fica melhor e tem mais. E é mais palavras, entendeu? Tá bom? Vocês é quem sabe. O importante é amar esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Veja, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu lembro que quando Deus me deu essa palavra todinha aqui, foi para quando eu fosse para fazer uma obra dele, ele me deu. Aí eu chorava, ficava tremendo, e eu fui. E só foi coisa boa. Ele vai na minha frente quando ele manda. Entendeu? Ele vai na minha frente. E assim vai. Entendeu? Agora veja, explicação, porque depois eu vou ler a Bíblia, tá? Mateus 5,14 ao 16. A igreja de Deus somos nós, né? A igreja de Deus nunca foi perfeita, mas é importante que sempre demos o nosso melhor. Tá vendo? Nós somos a igreja. E veja só. Aí os canguloso, mentiroso e preguiçoso, bando de abutre, bando de mercenário, bando de macedônio, o anticristo e canguloso, mentiroso, preguiçoso, diz que nós não somos a igreja. Nós somos uma ovelha. Não, aqui está dizendo que nós somos a igreja. Veja, a igreja de Deus nunca foi perfeita. Ninguém é perfeito. Sempre tem um errinho. O errinho da carne, sempre. A não ser que você se policie, fique bem certinho mesmo ali. Se cair, levanta. Se cair, levanta. Com Deus, a gente é mais do que vencedor. Mas é importante que sempre demos o nosso melhor. Tá vendo? Sempre vigiar e orar. Todo indivíduo na igreja deve se dar conta de que o mundo o vê como representante da igreja. Tá vendo? Que nós somos a igreja. Aqui está dizendo, ainda está falando em igreja de pedra, mas nós somos a igreja. Nós somos representantes do Espírito Santo, não é mais da igreja. Deve-se dar conta de que o mundo o vê como representante da igreja de Cristo. E por isso devemos fazer o máximo para ser uma luz no mundo. Sempre tropeçamos, mas temos Deus ao nosso lado. E se seguirmos
os caminhos dele, a luz brilhará em nós como o sol. Tá vendo? Brilha. Nós somos luz, não somos treva. Muita gente quer viver nas trevas, fazer as coisas da carne. Não faça as coisas da carne. Faça as coisas de Deus, do Espírito Santo. Entendeu? Tá claro aqui, não precisa nem falar muito. Pai Celeste, oro pela tua igreja, que somos nós, que ela seja unificada e que cada membro, tá vendo, pastor, possa te conhecer. Que todos nós guardemos os teus mandamentos. Que conheçamos a tua verdade e nela acreditemos de todo o coração. Que a tua igreja seja a luz de que este mundo precise. Amém. Tá vendo? Precisa que a luz de Deus reine dentro de nós. E todo mundo tem que ter isso. Confirmação, firmeza com Deus, ficar na rocha. Quando o inimigo querendo entrar na vida de vocês, foge para a palavra. Foge para a palavra. Ou quando Satanás, que é um opositor, vir oferecer coisa para vocês, vocês correm para a palavra. Cospe como que fosse uma comida azeda. Entendeu? Veja, tua igreja seja a luz de que este mundo precise. Alguém, tá vendo? Amém, tá vendo? Amém. Agora vou ler a Bíblia, vai dar tempo. Amém? Para vocês verem como é bom esse Mateus 5, como Mateus 7, entendeu? É muito bom. Vamos lá, eu vou fazer devagar. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Veja, se você tem todas essas qualidades, amém. Quando eu comecei na minha conversão, eu comecei a ler isso aqui tudinho. Entendeu? Muito bom. Que a gente somos discípulos do papai. Entendeu? Deixa eu botar na Bíblia, que é bem melhor. A Bíblia. Aí eu gosto de ler na Bíblia no celular. Mas vamos lá. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Mateus, vamos. É que eu não espero, é tudo ao vivo, porque eu não esperava que eu ia ler. Entendeu? Agora, veja, vamos lá. Aos seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Veja só o que é que Jesus ensinava para os discípulos dele. Isso a gente é um exemplo da gente. Se a gente tem todas essas qualidades, pode-se considerar que você é um escolhido. Entendeu? Um escolhido. Por quê? Porque quando eu comecei, eu via que tinha essas qualidades. Aí eu descobri que eu era uma escolhida, que Deus estava dizendo isso para mim. Tá entendendo? Veja só. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente vive chorando, eu vivia chorando que nem uma manteiga. Deixa que é o espírito. Entendeu? Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, o manso, calmo, tranquilo, sabe? Não esquenta a cabeça com nada. Faz o que tem que fazer. Não gosta de briga. Veja só. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Sim, da palavra. Da palavra. Eu não gosto de injustiça. Eu gosto da justiça. E aonde tiver a injustiça, eu pratico a justiça e mostro. Que nem um homem da academia uma vez. Ele estava praticando a injustiça. Aí eu mostrei. Eu não vou pagar não, porque é injusto isso que você está me cobrando. Aí eu ganhei a causa.
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá vendo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá vendo? Gente, puro de coração, sempre. Tá entendendo? Sem fazer maldade com os outros. Tranquilo. Os 9 frutos do amor de Deus. Benignidade, né? Fidelidade, domínio próprio, fé. Entende? 9 frutos do amor de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por exemplo, tem uma briga ali. Mas se você puder dar uma palavra para acabar com aquela briga, tá bom. Então você se torna panificadores. Tá entendendo? Tá ali ajudando para ninguém brigar. Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, por causa de Deus, como eu. Porque dele é o reino dos céus. Tá vendo? Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Tá vendo? Quem segue a Deus, é isso mesmo, sofre. Eu sofro injustiça. Quanto mais você sofrer assim, é melhor, porque você está provocando o diabo. Aí eu gostava naquela época, que eu provocava o diabo mesmo, falando da palavra de Deus. No começo mesmo, lá na praça, meu Deus do céu. Aí eu gostava. Lá na fila da caixa, meu pai, aí eu falava bem alto, não deixava eles falar não, o demônio. Oxe, minha causa, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Viu só? É vosso, é grande o galardão da gente. Nos céus, porque assim seguiram os profetas que foram antes de vós. Tá vendo? Eles sofreram, então a gente tem que sofrer. O cristão deve ser sal e luz. Nós devemos ser sal e luz. Tá vendo? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada presta. Tá vendo? Temos que fazer algo aqui na terra, gente. Nós nascemos para servir a Deus. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Tá vendo? Que nem essas pessoas que vivem no mundo escuro, né? Os abençoados, os viciados, vivem no mundo escuro. Mas paciência. A gente ora, mas não, a minha oração só não vai. Tem que ser a fé deles. Vós sois sair da videira de Deus. Entendeu? Aí se sair da videira, pronto. Aí ó, vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Veja, não pode. Quem é a luz não pode se esconder. Tem que ficar trabalhando para Deus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do salgueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Tá vendo? Nós somos luz, gente. Temos que viver na luz. Agora veja. Os discípulos e o sal. Eu quero ver onde é que eu vou ler até ler. Vou ler até o 16. Já cheguei. Aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Tá vendo? É isso, gente. Vamos continuar. Olha, esse pedaço aqui é lindo demais. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus. Viu? Aí vem depois, a lei se cumpre em Cristo. Viu? A lei se cumpre em Cristo. Por quê? Que nem Romano 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Está dizendo a mesma coisa aqui em Mateus. A lei se cumpre em Cristo. Tá vendo? Acabou. A lei acabou. Ele já cumpriu. A lei. Agora nós somos graça. Tá vendo? Não cuideis, vim destruir a lei. Ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ah, mas os pastores tá enganando. Ele aumenta tudo. Não pode aumentar, mas ele aumenta. Pastor não é pastor. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que o cumpre e ensina, será chamado grande no reino dos céus. Está vendo? Não pode enganar. Tá certo? Olha, eu vou parar aqui. Parei no 20, quer ver? Porque vos digo que se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Tem que andar ali bonitinho, ó, no caminho do papai. Se você não estiver no caminho do papai, não tem como entender o reino de Deus. O reino de Deus é isso. É amar uns aos outros e ter os 9 frutos do amor de Deus. Entendeu? Se não for assim. O 7 também é muito bom, o 7 de Mateus. Tá certo? Deus abençoe. Eu parei no 20. Amém? Deus abençoe, graça e paz.